Fala pessoal, nós faremos agora análise dos principais pontos presentes na obra Política Educacional de Eneida Otto Chiroma, Maria Célia Marcondes de Moraes e Olinda Evangelista. O livro é dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo nós temos as reformas de ensino, modernização administrada. No capítulo 2, nós temos os arautos da reforma e a consolidação do consenso, anos de 1990. No capítulo 3, nós temos a reforma como política educacional dos anos 1990. E, nos elementos pós-textuais, nós temos apêndices, anexos, as abreviaturas e a bibliografia que neste livro é comentada. Já na introdução, os autores fazem um estudo sobre as mudanças do conceito de política. O termo política nos traz uma multiplicidade de significados. E quando nós consideramos a sua origem, de polis, especificamente aí no termo grego politikos, que se refere a tudo aquilo que diz respeito à cidade. Portanto, falar de política, tomando por base a etimologia da palavra, é falar sobre a própria sociedade, talvez diferentemente do que a gente encontra hoje, Esse termo política, muitas vezes, passa a ser visto, passa a ser entendido já no sentido não tão positivo assim, mas sim no sentido negativo, principalmente por conta da atual conjuntura política do país. E também, quando se fala política, quando se fala de política atualmente, é comum fazer referência a partidarismo político. Então, se a gente considerar a etimologia da palavra política como aquilo que faz referência à própria cidade, é de suma importância levar a política também para as salas de aula, discutir política na sala de aula. Então, discutir política é discutir sobre a própria cidadania. Logicamente, há interpretações equivocadas do que seja política, Daí, haver discursos que pregam que na escola não se deve discutir política. Agora, política no sentido de partidarismo político. Agora, política, tomando por base a etimologia da palavra, que faz referência à cidadania, à própria cidade, logicamente é de suma importância levar isso para a escola. Os autores nos trazem também o estudo sobre política na obra de Aristóteles. A obra intitulada A Política teria sido a primeira obra que trataria do tema política. E aqui em Aristóteles, quando se fala em política, nós temos a divisão do Estado, um discurso sobre as funções de divisão do Estado e também sobre as formas de governo. Posteriormente, o termo política passou a ser utilizado fazendo referência às atividades humanas articuladas às coisas do Estado. Então, tudo aquilo que faz referência ao Estado é visto como política. Daí, ganha importância, ao se estudar a política, ganha importância estudar a relação da sociedade civil com o próprio Estado. A sociedade civil sendo vista aí, e os autores citam o Capital, de Marx, essa sociedade civil sendo vista como conjunto das relações econômicas, enquanto que o Estado é visto como a sociedade política. Então, pessoal, falar de política é falar da relação das pessoas com o próprio Estado. Daí ganha importância o estudo das políticas públicas, sendo elas de suma importância para assegurar os mecanismos de controle social. Então, pessoal, os autores nos trazem aqui o campo da educação, que está inserido, logicamente, nessa relação política da sociedade com o Estado. Como nós já sabemos que o Estado, por meio das políticas públicas, busca proporcionar meios de controle social,
nós vamos ter também a educação como um meio de controle social. Então, não se pode falar de educação sem falar de políticas públicas, uma vez que a educação é uma grande, digamos, ferramenta do Estado para controlar o comportamento social. E aqui, na introdução, nós vamos ter uma referência à educação tradicional, né? A educação formal. Busca-se, principalmente nas décadas de 80 e 90, a superação dessa educação tradicional por meio de uma nova pedagogia, um projeto educativo de outra natureza, um novo modelo de ensino em todos os níveis. E aí, nós vamos ter políticas ligadas à educação, como, por exemplo, a do livro didático, da avaliação, das reformas curriculares, da formação de professores, da própria universidade. Os autores dizem que as várias políticas educacionais que foram implementadas buscavam justamente trazer esse caráter nacional, né, homogêneo, coeso, com o objetivo principal de fazer nascer uma nação forte. Nós podemos até mesmo citar as políticas educacionais na era Vargas, né, que buscavam aí como foco principal a nacionalização, né, homogeneizar a educação em todo o território nacional, chegando até mesmo a impedir ou mesmo proibir que outros idiomas fossem falados no ambiente escolar, justamente buscando esse espírito de nacionalidade, né? Também na introdução, nós podemos ver aqui, nós podemos identificar uma certa crítica referente aqui à política de Fernando Henrique Cardoso, na década de 90. Nós sabemos que predominou, né, nessa política, nesses 2 mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a prática neoliberal, né? Daí nós temos o movimento de privatizações, um crescimento também das universidades privadas, escolas privadas, né? E eles trazem até mesmo um trecho de um artigo escrito por Fernando Henrique Cardoso, no qual ele afirma que há que se substituir a ação estatal, burocrática, ineficiente, pela ação pública, né? Então nós temos aqui uma referência ao fato de tirar cada vez mais do Estado a responsabilidade por disponibilizar serviços básicos à sociedade, como saúde, educação, né, moradia. Tudo isso passa a ser direcionado, né, à própria iniciativa privada. Então, há aqui o discurso de que o Estado é incapaz de proporcionar uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, por conta do tamanho do país, né? Então, é justamente mostrando a fraqueza do Estado que essa perspectiva neoliberal vai trazer aqui a importância de se permitir que as empresas privadas tomem conta dessas responsabilidades que deveriam ser do Estado. E vamos agora ao primeiro capítulo, Reformas de Ensino, Modernização Administrada. Os autores vão nos trazer aqui que no início do século XX, né, havia essa perspectiva de que era indispensável a modernização do Brasil, a montagem de um Estado nacional, centralizador, antiliberal e intervencionista. Então, nós temos aí, principalmente na década de 30, né, com Vargas, essa ação centralizadora do Estado. E claro, né, a educação também vai ser utilizada nesse ideário reformista, né, nesse ideário de proporcionar essa centralidade, chegando até mesmo ao ponto de considerar a educação como a própria salvação do país. E assim, antes de 1930, não havia no país um sistema nacional integrado, ou seja, inexistia uma política nacional de educação.
Havia projetos, né, implementados pela União, mas eles eram específicos de alguns entes federativos. E essas reformas que ocorreram na década de 1930 forneceram uma estrutura orgânica ao ensino secundário, comercial e superior. Pela primeira vez no país, nós tivemos mudanças que atingiram vários níveis de ensino e se estendiam a todo o território nacional. Os autores nos trazem vários decretos, né, que proporcionaram essas mudanças profundas na educação do país, mas, como os próprios autores nos dizem, né, não é objetivo deste livro discutir detalhadamente cada medida tomada, cada decreto, né, que consta aí neste capítulo. Os autores também falam da influência da igreja, né, nesse período de mudanças na educação. Para a igreja, a educação moral do povo deveria ser de sua exclusiva competência. E aí nós vamos ter em 1931, no governo provisório, né, a inclusão do ensino religioso nas escolas primárias, normais e secundárias do país. Tudo bem que era em caráter facultativo, né, mas era obrigatória a inclusão do ensino religioso. E é importante destacar também que esse projeto da igreja, né, que resultou na inclusão do ensino religioso, acabou encontrando uma forte reação entre os intelectuais, políticos e educadores, principalmente aqueles que eram adeptos, né, a uma reformulação na educação. O projeto de nacionalidade, articulado a essa política educacional modernizante, parecia estar mais sintonizado com os propósitos do governo no período. De fato, no início dos anos de 1930, não só os intelectuais, políticos, educadores, defensores desse projeto exerceram influência e ocuparam cargos na burocracia estatal, abrindo e ampliando seu espaço de atuação política, como suas propostas encontraram ressonância em vários dos discursos de Vargas e de Francisco Campos. Vale destacar também nesse período o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por mais de 26 educadores intelectuais. Este documento foi dirigido ao povo e também ao governo, trazia uma diversidade teórica e ideológica. Defendia a escola pública, leiga, obrigatória e gratuita, né? E também defendia o ensino comum para os dois sexos. Com a implantação do Estado Novo, em 1937, nós vamos ter aí um novo papel para a educação, né? Definido aí nesse projeto de nacionalidade que o Estado esperava construir. Nos primeiros anos do Estado Novo, por força do fechamento político e suspensão das liberdades civis, o debate educacional foi caracterizado por reduzida circulação de ideias. E assim, até 1942, nós não tivemos uma movimentação significativa no que diz respeito às políticas voltadas para a educação. Em 1942, nós vamos ter aí o então ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, implementando uma série de reformas que tomaram o nome de Leis Orgânicas do Ensino. E aí, nós vamos ter alguns decretos que os autores nos trazem no livro, né? E como, novamente, eles também fazem questão de dizer, não cabe aqui no livro discutir em detalhes esses decretos. No entanto, os autores destacam, né, que mesmo com essas reformas, persistia o velho dualismo. As camadas mais favorecidas procuravam o ensino secundário e superior para sua formação, enquanto que os trabalhadores acabavam ficando com as escolas primárias e profissionais para uma rápida preparação para o mercado de trabalho. E nós temos também que, para efetivar o ensino industrial, que era urgente naquele período, né, de forte industrialização do país, o governo acabou recorrendo à Confederação Nacional da Indústria, a CNI,
criando um sistema paralelo ao ensino oficial, que foi o Sistema Nacional dos Industriários, posteriormente Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o famoso SENAI. Ao longo dos anos, o SENAI foi abandonando gradualmente os cursos e atividades com vinculação direta à preparação da mão de obra industrial e dedicando-se à formação mais especializada de nível técnico. Após a remodelação sofrida pós 1964, aqui o golpe de Estado, desvencilhou-se definitivamente da educação geral, devolvendo ao Estado essa tarefa. Posteriormente, já nos anos 60, nós temos os chamados movimentos de educação popular, que tiveram uma grande atuação, atraindo intelectuais e militantes preocupados com questões educativas. Nós temos aí como exemplo os movimentos de cultura popular, que com Miguel Arraes, então prefeito de Recife, ganharam bastante importância. Nós temos aqui as alfabetizações em massa, que foram propostas pelo governo estadual, isso em Pernambuco. Obviamente havia aí dois motivos. Um deles, que é justamente alfabetizar essas pessoas e proporcionar também uma conscientização política, buscando diminuir a indigência e a marginalização dessas massas. Havia também um outro lado dessa história, desse objetivo de alfabetizar em massa, que justamente na época só podia votar quem era alfabetizado. Portanto, alfabetizando essas pessoas, elas poderiam votar naqueles candidatos indicados. Foi nessa época que Paulo Freire desenvolveu seu método de alfabetização de adultos, que concebe a leitura como uma força no jogo de dominação social. Por isso, como nós podemos ver no texto, este método de Paulo Freire busca, a partir de palavras-chave, levar o analfabeto à palavra escrita, com a consciência de sua situação política. Obviamente, depois de 1964, essa proposta que traz aí esse lado questionador, esse lado crítico, não foi muito bem visto pelos militares. Daí, Paulo Freire, que era um educador e também político, foi preso logo após o golpe e, por coincidência, tornou-se o educador brasileiro de maior reconhecimento internacional. E, retornando a esse percurso histórico, sobre as reformas do ensino, nós temos que desde os anos 1950 ocorria esse debate em torno de propostas para uma educação brasileira pensada como parte das reformas de base. Isso acabou sendo suspenso com o golpe ocorrido em 1964. Daí nós temos a censura, as aposentadorias compulsórias, a dissolução de partidos políticos, de organizações estudantis e de trabalhadores. A reforma do ensino nos anos 1960 e 70, já sob o regime militar, se baseou aqui em conceitos vistos como preciosos, como, por exemplo, desenvolvimento, ou seja, educação para a formação de capital humano, vínculo estrito entre educação e mercado de trabalho, defesa do Estado, repressão e controle político-ideológico da vida intelectual e artística do país. Os autores vão nos trazer dois importantes objetivos das leis que diziam respeito à educação, notadamente aí nas décadas de 60 e 70. Então nós temos aí dois grandes objetivos. O primeiro, no que diz respeito, claro, à educação, era assegurar a ampliação da oferta de ensino fundamental para garantir formação e qualificação mínimas, a inserção de amplos setores das classes trabalhadoras em um processo produtivo ainda pouco exigente. E o segundo objetivo
foi de criar as condições para a formação de uma mão de obra qualificada para os escalões mais altos da administração pública e da indústria, e que viesse a favorecer o processo de importação tecnológica e de modernização que se pretendia para o país. Como nós podemos ver aqui, há um foco muito grande, né, no aspecto técnico, no aspecto pragmático, né, da educação. E, no que diz respeito a essa educação básica, né, o objetivo era justamente proporcionar o mínimo para que esses indivíduos chegassem ao mercado de trabalho. Os autores também falam que esse descompromisso do Estado em financiar a educação pública acabou abrindo espaço, né, para que essa educação escolar fosse um negócio altamente lucrativo. Houve um favorecimento ao capital privado, né, juntamente aí com o desperdício de dinheiro público, a própria corrupção, burocracia, tudo isso acabou esgotando as fontes de recursos das escolas públicas. Posteriormente, os autores vão nos falar de algumas bandeiras de luta e proposta de educadores que permearam, né, as discussões educacionais desde a década de 1930. Defendia-se, por exemplo, a erradicação do analfabetismo e a universalização da escola pública, visando a formação de um aluno crítico. Nós temos alguns requisitos, né, para que essas propostas pudessem ocorrer, que é o que os autores nos trazem aqui como sendo os 5 lineamentos. O primeiro lineamento se refere à melhoria da qualidade na educação, incluindo-se aqui a preocupação com a permanência do educando na escola e a redução da distorção idade séria. Já o segundo lineamento se refere aos profissionais da educação, devendo ser valorizados, né, e qualificados, sendo entendidos como professores, especialistas e também os demais funcionários. Ganha aqui a importância de um plano de carreira nacional com piso salarial unificado. Há, no terceiro lineamento, a democratização da gestão. E aqui ganha importância a transparência, né, das ações educacionais, a descentralização administrativa e pedagógica, uma gestão participativa dos negócios educacionais, a eleição direta e secreta para dirigentes de instituições de ensino, né? E no quarto lineamento nós temos o financiamento da educação. Aqui defende-se a exclusividade de verbas públicas para a escola pública. E no quinto e último lineamento, nós temos a ampliação da escolaridade obrigatória, abrangendo creche, pré-escola, primeiro e segundo graus. No capítulo 2, nós temos os arautos da reforma e a consolidação do consenso, anos de 1990. Nós vamos ter nessa década um período, né, onde o neoliberalismo predominou. E de que forma o neoliberalismo esteve presente nos governos? Nós temos aí, por exemplo, as privatizações, né? É do interesse do neoliberalismo mostrar que o Estado não tem capacidade de gerir setores que são essenciais para a população, como, por exemplo, a saúde, a educação, os transportes, a energia, né? Então, tudo isso acaba sendo privatizado. Há um discurso de que a privatização proporcionará melhores serviços à população. Então, nós vamos ter no neoliberalismo uma participação cada vez menor do Estado nestes setores. Nós podemos até lembrar recentemente a aprovação de novas leis trabalhistas, né, que fazem com que os acordos entre patrão e empregado possam se sobrepor
ao que está na própria CLT. E isso, de fato, é tirar do Estado, né, o controle das relações trabalhistas e deixar mais livres, né, os empregadores gerirem as relações de trabalho de acordo com os seus próprios interesses. E isso, logicamente, também vai influenciar na própria educação. Nós vamos ter em 1990, em Juntier, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para Todos. Foi financiada pela Unesco, Unicef, PNUD e também pelo Banco Mundial. Esse documento tinha como principal meta, né, uma educação básica de qualidade a crianças e jovens e adultos. E como nós podemos ver no texto, né, este evento foi um marco importante, principalmente para 9 países, dentre eles o Brasil, né, países onde se verificava a maior taxa de analfabetismo do mundo. Após esse evento, os governos se comprometeram a impulsionar políticas educativas articuladas a partir do Fórum Consultivo Internacional para a Educação de Todos, coordenado pela Unesco, que, ao longo da década de 90, realizou diversas reuniões regionais e globais de natureza avaliativa. E como nós podemos ver, as recomendações de Juntier e também de outros fóruns promovidos por organismos multilaterais acabaram servindo de base, né, para anteprojetos como o da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que tramitaram durante 8 anos, né, isso na década de 90, como nós podemos ver no texto, e tudo isso já anunciando, né, cortes de verbas e a própria privatização que ocorreu de forma acentuada, principalmente na segunda metade da década de 90. Neste capítulo, nós também podemos ver como o relatório Delors foi produzido, né? Isso entre os anos de 1993 e 1996, produzido por especialistas de todo o mundo, convocados pela Unesco, tinham como objetivo identificar tendências e necessidades nesse cenário de incertezas e hesitações que caracterizaram a década de 90. O chamado Relatório Delors constitui-se um documento fundamental para se compreender a revisão da política educacional de vários países na atualidade. Neste documento, nós temos aqui algumas tensões que deveriam ser resolvidas no próximo século, ou seja, no século atual, né? Tornar-se cidadão do mundo, mundializar a cultura, adaptar o indivíduo às demandas de conhecimento científico e tecnológico, recusar as soluções rápidas em favor das negociações e consensos, conciliar a competição com a cooperação e a solidariedade, respeitar tradições e convicções pessoais e garantir a abertura ao universal. Posteriormente, os autores vão falar do Banco Mundial, né? Vendo aí esse banco como uma entidade que define as prioridades e estratégias para a educação. O Banco Mundial surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um organismo multilateral de financiamento que conta com 176 países, inclusive o Brasil, né? No entanto, apenas 5 países definem as políticas desse banco, que são os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. Vale destacar que há nesse banco uma liderança norte-americana, né? Podemos até entender, como nós podemos ver nesse texto, né, que o Banco Mundial tem se constituído em um auxiliar da política externa americana. Daí surge o seguinte questionamento: mas por que um banco estaria preocupado com questões educacionais? Este banco recomenda a reforma do financiamento e da administração da educação, começando pela redefinição da função do governo e pela busca de novas fontes de recursos. No caso da educação profissional,
o banco aconselha uma aproximação maior com as próprias empresas, né, as entidades privadas. Então, essa educação profissional passa a ser também responsabilidade, né, das entidades privadas. Logicamente, esta educação profissional vai estar de acordo com os interesses das grandes empresas. O Banco Mundial também recomenda uma maior atenção aos resultados, né, da importância dos sistemas de avaliação da aprendizagem. Também traz a proposta de uma descentralização da administração das políticas sociais, uma maior eficiência no gasto social, maior articulação com o setor privado na oferta da educação. Em outras palavras, nós podemos ver aqui claramente as características de uma proposta neoliberal, uma participação maior das entidades privadas, né? O Estado cada vez mais gastando menos e também com essa proposta de partilhar os custos com os próprios estudantes e suas famílias. E daí surge outro questionamento: por que o banco tem um foco na educação básica? Daí vem a resposta: a educação, especialmente a primária e a secundária, a educação básica, ajuda a reduzir a pobreza, aumentando a produtividade do trabalho dos pobres, reduzindo a fecundidade, melhorando a saúde e dota as pessoas de atitudes de que necessitam para participar plenamente na economia e na sociedade. Talvez aqui o ponto principal dessa resposta seja aumentar a produtividade do trabalho, né? Então, nós temos um foco na educação básica, só que trata-se de uma educação básica sem apelo à criticidade, uma educação básica levada à risca, né? O básico mesmo. Posteriormente, são tratados aqui os arautos da reforma entre os educadores. Foram vários os intelectuais que se apresentaram como arautos da reforma. Alguns tiveram participação mais expressiva, né, atuando inclusive no processo de produção e difusão de um discurso que justificava a reforma dos anos 90. Temos aqui Guiomar Namo de Mello, que publicou A Social Democracia e Educação, Teses para Discussão. Nesse livro, critica, né, a alta concentração de poder nos órgãos centrais, ou seja, a favor da descentralização, né, da participação cada vez menor do Estado. Em outras palavras, usava o mote mais cidadania, melhor governo, menos Estado, defendendo assim a participação cada vez menor do Estado na educação. Essa autora veio mais tarde a assessorar o Banco Mundial, anunciando em 1990 que as suas propostas seriam uma verdadeira revolução educacional. Posteriormente, são abordadas aqui algumas intervenções direcionadas à educação, né? Propostas por Eunice Durham, que era secretária de Política Educacional do MEC. Ela discutia o papel das faculdades de educação e a natureza das licenciaturas. Dizia que essas licenciaturas estavam falidas, deixando uma enorme lacuna na formação para o magistério. Alegava que eram poucas as universidades brasileiras interessadas pela formação de professores e, mesmo assim, não realizavam a devida integração do conhecimento com o trabalho ensino-aprendizagem. Pois bem, feito esse percurso, né, das mudanças educacionais na década de 90, nós temos que os autores afirmam que não há ineditismo algum nas medidas implantadas na educação no final dessa década de 90. Na verdade, elas já haviam sido enunciadas há anos em diversos veículos. Mesmo com essas mudanças, né, a educação continua sendo assunto do Estado. A estratégia do governo de envolver entidades de trabalhadores parece ter sido adequada para confundir e inibir movimentos organizados de resistência. E, ao final desse capítulo, já é anunciado o capítulo 3º, né,
no qual nós temos a organização da educação brasileira já após essas medidas que foram implementadas na década de 90. No capítulo 3, nós temos a reforma como política educacional dos anos 90. Os autores vão falar que uma política nacional de educação é muito mais abrangente do que uma simples legislação proposta para organizar essa área. Ou seja, além da lei, é necessário um planejamento educacional e financiamento de programas governamentais, isso nas 3 esferas, na União, Estados e municípios. Nós também temos que as reformas dos anos 90 envolveram intelectuais em comissões de especialistas, análises de parâmetros curriculares, elaboração de referenciais e pareceres. Vale lembrar que nessa década, a prioridade do Estado foi assegurar o acesso e a permanência na escola, utilizando-se de diversos programas. Dentre eles, talvez o mais importante, na década de 90, foi a Bolsa Escola, que concedia auxílio financeiro à família com crianças em idade escolar, cuja renda per capita fosse inferior ao mínimo estipulado pelo programa. Claro, a bolsa estava condicionada à matrícula e à frequência dos filhos no ensino fundamental. Além desses programas de incentivo, ao acesso e também à permanência do aluno, o governo também dedicou prioridade por meio de intervenções de natureza avaliativa. Nós temos aí o censo escolar, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e também o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que, posteriormente, passou a ser utilizado como um exame de acesso ao nível superior. Posteriormente, os autores vão falar das mudanças que ocorreram na educação básica e no ensino superior. Vale lembrar que nós estamos aqui utilizando a edição de 2002, ou seja, há aqui mais de 15 anos de distância, do momento atual em relação ao momento em que foi produzida esta obra. Há aqui, por exemplo, uma crítica ao governo de Fernando Henrique Cardoso, que, utilizando-se do legislativo, uma vez que possui a maioria, acabou editando medidas que tiravam o caráter público da universidade. Nós tivemos, inclusive, a possibilidade de as universidades públicas, inclusive, de implementar cursos pagos, vender serviços, firmar convênios com setores privados, além de outras providências lucrativas. E essas reformas, segundo os autores, acabaram exercendo forte pressão nessas universidades públicas, exigindo assim uma crescente expansão de matrículas, criação de cursos noturnos, ao mesmo tempo em que o próprio governo proibia cursos para contratação de docentes, congelou salários, reduziu a índices aviltantes as aposentadorias, forçando a ampliação da carga horária didática em detrimento da pesquisa. E nessa reforma da universidade, nós temos que foi atribuído ao professor um protagonismo fundamental. Como os próprios autores dizem, nesse professor foi identificada a responsabilidade pelas mazelas do sistema público de ensino e também o mágico poder de acabar com essas mazelas. Outro ponto também importante dessas medidas na década de 90, foi um decreto que acabou prejudicando a formação docente, privando essa formação de atividades de pesquisa, isso no ensino superior. Nós sabemos que o ensino superior tem como ponto basilar a própria pesquisa, mas no que diz respeito à formação docente, essa pesquisa foi deixada de lado. Outro ponto bastante criticado pelos autores foi uma das medidas sugeridas pelo Banco Mundial, isso direcionada para ampliar a proficiência leitora
dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Vejam só qual era a proposta: aumentar a quantidade de alunos por professor, algo que vai contra, o que se prega na educação, justamente uma quantidade menor de alunos por professor. Logicamente, quando se aumenta a quantidade de alunos por professor, diminui-se os gastos, com esse corpo docente. E assim, apesar do empenho do governo em construir consensos, isso no que diz respeito às suas políticas educacionais, não há como ocultar o descontentamento da maioria dos educadores em torno dessa política empregada na década de 90. E assim, o próprio texto nos diz que o terreno da crítica a essa política é pantanoso. Já na conclusão, os autores nos trazem que o que foi observado foi uma progressiva redução dos gastos públicos para a área educacional. E assim, por meio de entidades políticas não governamentais, o Estado convoca a iniciativa privada a compartilhar as responsabilidades pela educação. Houve, inclusive, nos anos 90, a divulgação de estatísticas escolares que buscavam convencer a opinião pública de que o analfabetismo e o alto grau de repetência e evasão escolar deviam-se à falta de eficiência no sistema público. Então, se o sistema público se mostra ineficiente, os jovens acabam recorrendo à iniciativa privada. E aqui nós terminamos a análise dos principais pontos presentes nessa obra. E talvez o ponto mais importante dessa obra é justamente identificar como essas agências multilaterais, como por exemplo o Banco Mundial, têm sido contempladas em projetos do governo.